Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, Sala Infantil, o estúdio. Minha esposa saiu para o trabalho, estou aqui, são 6h37 da manhã, segunda-feira, 7 do 4, tá certo? 7, hoje é 7? Sábado. Hoje é 7 de abril, gente. Já passou janeiro, fevereiro e março. O abril já é dia 7. Corre, que ainda dá tempo de você fazer as suas coisas. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa manhã de segunda-feira. Está um pouco frio aqui do lado do planeta onde nós nos encontramos. Que Deus possa abençoar Juiz de Fora, as cidades aqui em torno da nossa cidade. Nós possamos ser gratos por mais um dia de vida, mais uma oportunidade dos nossos olhos poder contemplar essa maravilha construída por Deus. Nós possamos agradecer pela nossa saúde, pelos recursos, pelo trabalho, pelos amigos. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Estamos estudando este livrão grossão, Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Essa é uma versão de 2006, ganhei de uma amiga, a Ana. Ana, se algum dia você ver esses vídeos, um abraço para você, que Deus te abençoe. Nós estamos estudando aqui o livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar a leitura hoje a partir do capítulo 10. Aí, se você quiser nos acompanhar, se a sua chave de leitura, se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em copiar tudo no meu super caderno, que está aqui ao meu lado. Um abraço especial para Alexandre de Oliveira, a Sofia e o Pablo, aniversariantes do mês aí de abril. E tem outros aí, se vocês ficarem chateados que eu não lembrei o seu nome, por favor, não me pegue na hora da saída. Nós vamos estudar a partir do capítulo 10. E, sim, mandar um abraço especial para o Charles, a Grace, a Jamie Caçadora, a irmã Nilda, a tia Sônia, a Andressa, o Ulisses, o Robert, o Ismael, o John, sabe, o John Ítalo. Ô, João, um abraço para você, Deus te abençoe. São os nossos meninos e meninas aqui. A Emily, a Alana, a Mirella, a Bia, as duas Maria 1, Maria 2. Que Deus abençoe vocês. O Pietro, o Nicolas e essa galera toda aí. Tia Simone, o G te ama. Jéssica de Oliveira, Jéssica Lopes, Diego. Um abraço apertado na cintura de vocês. Um abraço também especial para Noemi, Cabelo de Fogo. Davi, Bomberman. Um abraço, Davi. Deus abençoe você, a Karina, o bebezinho que está vindo aí, e tia Creonice. Deus abençoe todos vocês. Vamos passar para a leitura e vamos ir meditando na palavra. Gente, o Paulo eu gosto bastante, tá, daquilo que Paulo escreve, tá? Paulo é impressionante. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos. Irmãos quem? Quem lê aqui vai entender que esse irmão tá lendo, quem leu, quem falou, quem entendeu. A Bíblia do Guilherme tá ali, estava procurando ela ontem no culto, a Bíblia tá bem aqui dentro da sala. Ou seja, você, eu e você somos irmãos aí. A gente ouve falar que não, né? Ontem eu vi um pequeno vídeo de um pastor, ele é bastante famoso, dizendo que não se sente irmão das outras pessoas de outras filosofias religiosas. Eu já penso o contrário, eu já acho que nós somos todos irmãos. Porque se o próprio Jesus saiu por aí abraçando todo mundo, se o próprio apóstolo Paulo saiu por aí pregando no meio das diversas culturas que existiam na sua época, então eu acho que nós somos todos irmãos, tá? Irmão Gerson, o fulano é pagão. Será que é? Será? Será que só porque eu me considero cristão eu não tenho que abrir o meu coração para o próximo? Quem é o próximo? Quem vier até mim. Né? As crianças, os idosos, as mulheres, né? Os homens, os adultos, sabe? Sim, o rico, o pobre, o amarelo, o azul, o irmão Hulk, por que não? Né? Então a gente ouve muito isso aí. Infelizmente eu entendo que você é meu irmão e minha irmã. Eu entendo assim. Então, né? Irmão Gerson, você está tudo errado. Pode ser. Mas eu, lendo a Bíblia, eu entendi que nós somos irmãos. Tá? Não estou dizendo que nós vamos andar de mão dada com todo mundo que pensa diferente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que
É preciso ter um carinho especial com as outras pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Primeira missão. Para quem, irmão Gerson? Para toda criatura. Está falando criatura. Não nem especificou qual grupo específico, mas falou toda criatura. Cachorro é criatura. Irmão Gerson, como que se prega o evangelho a um cachorro? Cuidando do cachorro. Não abandonando o bichinho por aí. É isso, tá? Chegou uma mensagem aqui da tia Simone, depois eu vou ver. Tia Simone, o G te ama. É isso. É isso. Cuidando. Alimentando. Como que se prega o evangelho para uma árvore? Cuidando da árvore. Como que se prega o evangelho para um rio? Não jogando lixo no rio. É isso. É assim que eu entendo, tá? É a minha chave de interpretação, tá? Agora, quando é um outro humano, racional, inteligente, você vai falar a mensagem, tá? É isso. Todos foram batizados em Moisés. Ele usou a palavra batizados em Moisés. Lembrando que Moisés não era cristão, tá? Moisés foi hebreu, israelita, tá? Um herói aí para os judeus aí. Na nuvem e no mar. É a interpretação de Paulo, tá? Não é minha, tá? Reclamem com Paulo depois. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Um alimento espiritual, muitas vezes, é um livro sagrado. Nós utilizamos o livro sagrado aí o tempo todo. Eu o chamo de Manual da Vida Boa. Pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Gente, nesse tempo, Cristo, ele não estava de forma entendida. Você não tinha como olhar e falar assim, é Jesus, tá? Isso aqui é a interpretação de Paulo, tá? Não está escrito lá assim, e os israelitas observaram que aquela nuvem era Jesus Cristo. Não, só falava de Deus, de anjo, Deus e anjo, Deus e anjo. Mas aqui é o entendimento de Paulo, ele já está colocando Jesus Cristo lá naquela história antiga. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, a razão que seus corpos foram espalhados pelo deserto. Gente, o deserto dos hebreus, o deserto dos israelitas durou 40 anos. Eu estou com 40 e poucos. Um pouco mais, né, irmão Gerson? Um pouquinho mais para cima aí. E aí o de Jesus durou 40 dias. Olha a diferença. Irmão Gerson, por que essa diferença? Intimidade com Deus. Quando você tem intimidade, você vai levar as maiores pancadas da vida. E você vai conseguir manter-se de pé da melhor forma possível. Outras pessoas, infelizmente, nos momentos de mais angústia, não dão conta. Felizmente aí, tá? Ora, estas coisas aconteceram como exemplos. Eu falei isso com os meninos no podcast de sábado. Tem lá. Irmão Gerson entrevista Jamie, Ismael, João Ítalo e Ryan. Tá lá, se você quiser ver. Os meninos estão mandando bem, tá? Cada vez que a gente vai se encontrando, os repertórios vão aumentando. E ao mesmo tempo que vão se aumentando, vão aprofundando. Aumenta e aprofunda ao mesmo tempo. Isso aqui faz assim. É isso, tá? A gente tem condição para isso. A gente tem condição para isso. Foi nos dado um presente maravilhoso, um computador quântico que consegue realizar milhares de funções ao mesmo tempo. Consegue viajar no tempo. Eu já estou pensando no amanhã. E posso refletir sobre o ontem. Olha que interessante. Não vos faceis idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já não chegados os fins dos séculos. Gente, eu falei isso com o João entendeu ontem, sábado. Hoje é segunda, ele entendeu no sábado, dia 5. Que estas experiências nos fazem ou crescer ou regredir. Eu estou num ponto, certo? Eu cheguei num limite, num ponto. E quando eu vou tendo experiências, ou eu vou crescer com essas experiências,
Ou eu vou ficar quietinho aqui, não vou mexer, tá doendo, tá mexendo, não, incomoda. Ou eu vou cair. É isso, esse é o problema, quando a gente cai. Se a gente conseguir se manter, já tá legalzinho. Mas o foco nosso, de todo ser humano, seria crescer, evoluir. Evoluir como? Aqui, mentalmente, espiritualmente, filosoficamente, psicologicamente, fisicamente. Eu tenho que cuidar disso aqui, né? Isso aqui, eu preciso disso aqui, desse veículo de transporte. E a maioria das pessoas não consegue, infelizmente. Ontem estava frio, estava chovendo, eu fiquei impressionado. 22 almas, a maioria crianças. Tem o vídeo aí. Tem o vídeo aí das criançadas cantando Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Tem aí, vê aí que você vai ficar impressionado. Quantidade de crianças, tá? 22 almas. 22 almas. Não, 22 não. Foram mais, calma aí. Tinham... foi mais. Eu contei errado aqui, tá? Eu acho que foi 26, se eu não me engano. Eu acho que 26. Tinham 11 crianças. 11 crianças. Depois você divide o resto com adultos e jovens, adolescentes. É isso mesmo, tinha 26. 9 adultos. O irmão Gerson já confundiu, é muita coisa na cabeça. Tá anotado na agenda, tá? Tá anotado na agenda. Vou repetir o 11, tá? Tudo isso lhes aconteceu como exemplos. Opa, peraí, o pessoal se deu mal aqui. Por que será? Vamos investigar. E estas coisas são escritas para aviso nosso, meu e seu e meu. E estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida. Olha, eu tinha falado aí, tá? Cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. É fiel, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Você, seu limite, a tentação vai chegar até o seu limite. Daqui para cá ou daqui para cá, a escolha é sua. Simples assim. Vou te dar um exemplo muito fácil. Simples. Encontrei um smartphone, aquele que é chique. Não, o que é chique não tem jeito, né? Encontrei um smartphone, certo? Tá funcionando, tá ligado, tem bateria. O que fazer? Bom, Gerson, o pessoal não devolve. Eu sei de casos que as pessoas devolveram. Meu pai foi uma pessoa que encontrou e devolveu, ficou muito feliz. Uma colega do trabalho, do antigo trabalho, perdeu dela na rua, em frente a uma empresa, e a pessoa devolveu. A minha esposa esqueceu dentro do Uber. Eu falei o nome do Uber. Vocês vão ter que nos patrocinar agora, tá? Você do Uber, você vai ter que patrocinar o nosso canal. Sua marca vai ficar ali. Ela esqueceu, conseguiu ligar, a pessoa atendeu e falou assim, tá aqui, só que eu não estou mais com o carro fica com outra pessoa, pode vir buscar. Ou seja, tem gente que devolve. A escolha de devolver é da pessoa, é do caráter da pessoa. Isso se chama ética, né? Ninguém viu que eu peguei, mas eu vou devolver porque não é meu. Tem condição de devolver, claro que tem, só se esperar o telefone tocar. Oi, tudo bom? Achei, sim, tá comigo, pode vir buscar, eu tô em tal lugar. Bom, Gerson, que isso? Não tem como devolver? Claro que tem como devolver, é só esperar, alguém vai ligar. Um parente, um irmão, um tio, um primo, um marido, uma esposa. Alguém vai ligar, tá? Tem jeito, sim. A escolha é sempre nossa. Meu irmão Gerson, eu vi um cara famoso, neurocientista, falou que nós não temos livre-arbítrio. Então, essa é a posição dele, eu acho que tem. Eu escolhi estar aqui agora, eu escolhi essa camisa. Eu escolhi levar o meu pai para a hemodiálise hoje pela manhã. Ele escolheu ir para fazer. Ele já falou várias vezes que não tem vontade de fazer, mas ele teve que escolher ir. Ele é obrigado a ir, irmão Gerson? Não é obrigado a ir. Ele que decide que vai. Ele tem essa opção de não querer fazer. Irmão Gerson, o que pode acontecer se uma pessoa não fizer hemodiálise? Morrer. O rins não funciona. Entendeu? De vez em quando a gente ouve lá. A pessoa decidiu não fazer mais. Dura um tempo aí, tá? Escolha da pessoa.
Pessoa em situação de rua, ela foi obrigada a ir para a rua? Apontaram uma arma para ela e falaram: você vai ser morador de rua. Não, decidiu ir. Tá? É isso, nossas escolhas. Qual faculdade você está fazendo? Pedagogia. E você? Matemática. E você? Não, você vai fazer. Todo mundo vai ter que fazer filosofia. Não é assim que funciona. Não é assim, tá? Então, ao mesmo tempo que vem a tentação, nosso limite, a tentação, Deus vai dar o escape. Já nos deu um intelecto de raciocinar. Opa, peraí. Se eu pular de um prédio de 10 andar, tem um negócio chamado gravidade. Eu vou me esborrachar. Né? Não tem um negócio assim. Não, eu fui coagido. A culpa é do governo. Algumas coisas são mesmo. Mas na maioria das vezes, a gente é que decide. Vai acordar, não vai acordar, vai trabalhar, não vai trabalhar, vai namorar, não vai namorar, vai... É isso, Deus dá o escape. Vai ter alguém que vai te orientar. Não, não faz isso. Vai ter uma literatura, eu nem vou falar qual livro, mas tem um livro aí que fala basicamente o que a gente precisa ouvir. Não sei qual livro, tá? Você vai ter que descobrir o nome desse livro. Coloca aí nos comentários aí qual livro que nos dá um monte de dicas, tá? Coloca aí, eu não vou falar o nome do livro. Se você descobrir qual livro que é, você coloca aí no comentário aí. Tem um livro que ajuda a gente bastante aí. Então Deus é aquele que nos dá o escape. Vão ter os religiosos, vão ter os anjos, vão ter as pessoas, vão ter... Muitas vezes o religioso e o anjo é alguém mesmo que vai chegar e vai te abraçar, vai chegar e vai te dar um pescoção espiritualmente falando, vai falar aquilo que você... Vai te incomodar, mas vai ser para o seu crescimento. Às vezes vai precisar. Ontem me perguntaram uma questão... Eu, antes de responder, eu pensei, refleti um pouco, depois eu dei o meu parecer. Falei, olha, o meu parecer é esse. Ah, poxa, obrigado, eu estava em dúvida quanto a essa questão e tal, agora você me ajudou, eu estou mais tranquilo e sereno, tá? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que é idolatria, irmão Gerson? Este bonequinho aqui pode ser um objeto da minha adoração. Eu não posso permitir que isso aconteça. Isso aqui... Bom, já está faltando alguma coisa aí no recheio. Está faltando. Eu estou usando. Isso aqui, para mim, eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui pode ser um objeto de adoração. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. E todas as outras coisas mais. Falo como a entendidos. Pessoas que têm entendimento, têm inteligência, intelecto, raciocínio, abstração. Julgais vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção, não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo, e não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo. Está falando aqui, não é o cálice, não é o pão, não é o corpo e não é o sangue, não é Jesus, certo? Entre um bonequinho feito de plástico e Jesus, qual é o mais inteligente de prestar adoração, né? Um boneco, um plástico ou um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre espiritual, um verdadeiro Deus? O que você acha? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Jesus Cristo, é isso que ele está falando. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar. Mas o que digo, que é o ídolo é alguma coisa? Ou que é o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos adversários da nossa alma, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os adversários das nossas almas. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos adversários das nossas almas. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do adversário das nossas almas. O que é adversário das nossas almas? Tudo aquilo que você entende que está te levando para o abismo. Pode ser a bebida, tá? Pode ser.
Pode ser a substância química que você utiliza naqueles momentos que você quer relaxar. Pode ser, pode ser. Tá? O adversário das nossas almas pode ser um relacionamento abusivo. Pode ser. Tá? Pode ser o emprego que você está nele. Pode ser. Tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Pode ser, pode ser. Tá te oprimindo. Você já chega lá passando mal. Sabe? Pode ser. Pode ser. Não necessariamente só entidades espirituais do mal, tá? Pode ser essas coisas também. Pode ser isso aqui, acabei de falar. Noites e noites sem dormir por causa de isso aí, tá? Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Deus é aquilo ao qual nada maior pode ser pensado. Então, a gente não tem como competir com Deus, tá? As entidades abaixo de Deus também são muito fortes, né? Foram anjos, tem toda uma história aí, né? Tem um lá que queria ser Deus, não sei o quê. Também não dá para competir. Você só vai encontrar força para lutar contra essas coisas se você estiver alicerçado. A sua base, seu alicerce, a construção da tua obra humana, tua obra gente, tem que ter uma pedra fundamental chamada Jesus Cristo. Porque aí você vai aguentar o peso, a coluna vai aguentar o peso para suportar. Porque nós estamos vivendo épocas em que as coisas são tão pesadas, mas tão pesadas, que algumas obras estão caindo e não conseguem mais se reerguer. Às vezes a obra vai estremecer como um terremoto. Você viu o terremoto? Poxa vida. Que Deus possa estar lá naquela região onde aconteceu os terremotos aí, né? Poxa, eu vi alguns vídeos, é assustador, tá? Só Deus para confortar. Irmão Gerson, por que Deus permite essas coisas? Gente, não é Deus, tá? É o movimento das placas tectônicas. Aí você tem que estudar um pouquinho de ciência, porque senão você não vai entender, tá? Tem que estudar um pouquinho de ciência. As placas tectônicas se movimentam, ou se afastam, ou se aproximam, ou uma sobe em cima da outra. Esse movimento do planeta é natural, é algo natural do planeta. E vai acontecer. Se você estiver em cima da onde tem duas placas que se encontram, se afastam ou se chocam, né? Você fazem esses movimentos, vai ter terremoto, vai ter mortes. Prédios vão cair, construções vão cair, tá? Infelizmente, faz parte. Nós estamos aqui, ó, agora, nesse exato momento. Aonde eu estou é uma região conhecida como Cidade Alta. É grande, são vários bairros. Se cair um meteoro, não precisa nem ser muito grande, do tamanho de um ônibus, já era, tá, irmão Gerson, Instituto Betel, mamãe, papai, já era, tá? Não precisa ser uma pedra muito grande não, do tamanho de um ônibus, tá? A que ajudou a extinguir os dinossauros, segundo os cientistas, era do tamanho do Monte Everest. Pensa, mais ou menos ali. Você imagina? Já era, pulveriza tudo. São coisas naturais. Deus tem culpa disso? Ele elaborou as leis da física, as leis da natureza, funciona, é desse jeito, a gente não vai entender nunca, não vai aceitar. Ai, hoje tá frio, ai, tá calor, ai, choveu, ai, dá sol, ai, não sei o que, ai, meu cabelo caiu. A gente nunca vai aceitar. Nunca. Todas as coisas são lícitas. Eu posso sair aqui e matar meu vizinho. Eu posso, se eu quiser. Está escrito aqui. Todas as coisas são lícitas. Eu posso ir lá no banco e pedir a chave Pix do banco. Não tem dinheiro mais. Deve ter algum trocado lá. Me dá a chave do Pix, não atirar em todo mundo. Eu posso, está escrito aqui. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso sair daqui pelado, andando pra rua, correndo. Minha mãe vai ficar... Gê, meu filho, o que você está fazendo? Eu posso, mamãe, está escrito. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Mas, tem um mas aqui. Ô Paulo, por que você pôs o mas, hein? Poxa vida, Paulo. Mas, nem todas as coisas convêm. Eu não posso sair daqui. Eu posso, se eu quiser, mas eu não posso ir lá no banco e falar, me dá a chave Pix. Entendeu? Mas tem consequências
causas e efeitos, causalidade. Não posso ir lá matar o meu vizinho, coitado do vizinho. Pra que eu vou fazer isso? Não posso sair correndo pra rua fora com o bumbum de fora, minha mamãe vai ficar assustada. Certo? Mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas vão te construir. Você vai se autoconstruir. Nem todas as coisas vão fazer isso com você. Pelo menos a maioria das coisas, pelo menos as nossas coisas que nós mesmos criamos, elas vão nos jogar no buraco, ladeira abaixo. E uma delas é o tal do dinheiro. A nossa busca incansável por dinheiro. E depois a nossa luta para que esse dinheiro consiga pagar os nossos tratamentos de saúde, de tanto que a gente vai trabalhar e se lascar por causa do trabalho. E aí depois nós vamos conseguir pelo menos comprar o remédio para não sentir dor, né? É isso. Ninguém busca o proveito próprio. Antes cada um o que é de outro. Comei de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada por causa da consciência. Você entra no mercado e vai perguntar assim, de onde que veio esse boi, essa carne? Foi sacrificado algum ídolo, alguma coisa? Você não vai perguntar, vai? Você pergunta de onde que veio o sorvete? Ou o que significa a marca do sorvete? Você não pergunta, né? De onde que veio essa margarina? Por que esse nome aí? De onde que vem? Você sai por aí perguntando. Você é daqueles que pesquisam. O Paulo está dizendo aqui, ó. Comei de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada. Por causa da consciência. A consciência vai nos lascar. Eu lembro um dia minha esposa foi comprar um pão na padaria e ela viu o jaleco do padeiro. O padeiro estava com o jaleco. Que aparentemente um dia foi branco. Não era branco mais. Ela achou aquilo meio estranho. Falou, hoje nunca mais compra pão ali. Nunca mais compramos mesmo. É isso, por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser ir, comei tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Entendeu? Você vai conviver com pessoas de tudo enquanto é tipo de religião, filosofia, pensamento, psicologia, tudo. História de vida, momento que está vivendo agora, momento que já viveu. E aí você não vai sair perguntando, né? Da onde que se tirar gosto? Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí você chega lá para comer a pessoa. Isso aqui é um bicho exótico que as pessoas carregam no colo ou no carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você não vai querer comer, né? A gente não sai por aí perguntando. Justamente por causa da consciência. A consciência é que arrebenta. Eu me lembro de um casamento de um conhecido e que eles chegaram na hora que eles estavam preparando o bezerro, o abate, sabe? Assim. Essa pessoa me disse que foi tão triste, mas tão triste, que quase ninguém conseguiu comer a carne. Porque eles viram executar o bezerro, preparar tudo. E ele falou que não conseguiram comer a carne. Ou seja, não deviam ter ido ver, né? Mas o pessoal curioso quis ver. Isso, Paulo está dizendo, cuidado com a sua consciência, presta atenção, né? E eu no caso, eu sou um pouco detalhista, então eu fico observando, né? Então é isso, a gente tem que tomar um certo cuidado aí. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. A minha liberdade ser julgada por causa de outra pessoa. Irmão Gerson, você carrega as crianças para lá e para cá, você é doido. Não são seus filhos, se eu prestar atenção nessas falas. O vizinho um dia passou, minha esposa estava no lugar, não era que ainda, não tinha essa estrutura, era uma lojinha aqui na frente, cabia 16 cadeiras. A gente se virava ali. Hoje nós temos essa estrutura maravilhosa, né? E aí o vizinho foi infeliz, né? Nossa, vocês estão perdendo tempo com essas crianças não vai dar em nada.
Poxa vida. Se você guardar isso no teu coração, os trabalhos já tinham parado há muito tempo. Ontem minha esposa e eu nós chegamos à conclusão de que é difícil conseguir pessoas que realmente têm interesse em ajudar a cuidar de crianças que não são delas, tá? A gente está visando um ou dois aí. Um ou dois, talvez três aí. Dos meninos. Porque o que acontece muito é, vou ajudar vocês. E depois não voltam mais. A gente fica triste. E já aconteceu até da pessoa levar coisas. Acontece, tá, gente? Acontece, tá? Pode acontecer. Você fica assim, ó. Tô acreditando nisso. Ai, ai. De vez em quando aparecem umas pérolas aí. De vez em quando aparece. Aí a gente fica com a minha esposa principalmente. Eu sempre fui mais meio Tomé, né? Eu sempre fico mais um pouco um pé atrás. Eu sei exatamente como funciona. Já venho aí desde 1999 estudando esse livro. A gente sabe mais ou menos como que funciona. Ela fica toda empolgada. Ai, fulano vai ajudar a gente. Ai, 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 ai. Vem uma, duas vezes, três. Na quarta vez já começa meio, né? Ai, não sei, ai, é longe. Ai, não pode ser. Ai, não sei lá. Gente, eu tive dengue, daquela mais agressiva, tá? Eu desmaiei dentro de casa. Eu desidratei, eu fiquei mal. Fiquei malzão, mal mesmo. Minha esposa também já ficou. Mas nos dias dos compromissos eu tava lá. O corpo não queria, mas eu sabia que eu tinha que estar lá. G, vai deitar. Não, tem compromisso. Que isso? Eu tenho que estar aqui. Depois o corpo vai aguentar, depois eu dou um jeito. Não é? O Bispo Marcelino falou que nas segundas-feiras, para. E você que é um líder espiritual? O Bispo Marcelino me disse que nas segundas-feiras ele está igual um bagaço de laranja. Porque a energia espiritual que cai em cima é tão forte que a pessoa no outro dia ela está arrebentada. Se eu, com gratidão, participo porque sou censurado por causa daquilo, que dou graças. Gratidão, a palavra-chave para tudo. Gratidão. Eu sou grato por este espaço, sou grato pelos apoiadores, sou grato por você. Você é nosso inscrito. Gratidão. Tá isso. Eu sempre coloco lá gratidão aos nossos inscritos. Tá lá, você pode olhar. No comentário fixado. Pode olhar lá que está escrito. Gratidão aos nossos inscritos. Porque eu tenho que ter gratidão. Porque você que está se inscrevendo no nosso canal, no futuro, esse um inscrito que é você, vai nos ajudar a conseguir um patrocínio. Hoje a gente consegue atender 45. Tá? A gente está atendendo mais dois aí. Não é isso mesmo? É a Bia. A Bia que entrou na aula de artes. A Bia e a Luana, eu acho. Acho que é isso mesmo, tá? Mas eu não tenho condição de atender mais. Por quê? Porque eu precisaria ter mais uma pessoa aqui com a gente. Não tenho condição agora. Mas quem sabe um dia a gente consiga acertar. Você, colega do Elon Musk, que possa nos ajudar, um patrocínio, quem sabe. Um padrinho que vai nos ajudar e a gente consegue colocar mais uma pessoa, alguém para ajudar a limpar. Porque, irmão Gerson, tem que limpar o banheiro. 3 banheiros. Cozinha, refeitório, buscar doação, buscar levar não sei quem. Então a gente fica sobrecarregado. Então a gente precisa de ajuda. Até aqui. Deus tem nos fortalecido o tempo todo, que é impressionante aí, tá? Para manter isso aqui funcionando, não é fácil não. Portanto, quer comeis, quer bebeis, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. A gente tem que ter um discernimento de que a gente não pode ter proveito próprio, nos vangloriar.
Deus tem que estar acima da gente. A gente fala isso aqui o tempo todo com os meninos. Não se espelhe em mim, sou um humano, como arroz com feijão, tô careca, sou feio, sou pobre, sou marrom. Os meninos morrem de rir. Quem que a gente vai ficar admirando quem? Eu falei, Jesus Cristo, olha para cima, olha para a cruz. Não, irmão Gesso, sou um coitadinho. A gente fala isso o tempo todo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é a referência. Tá? Se você quiser ter uma referência, Jesus, Jesus de Nazaré, tá? Irmão Gerson, tadinho. Humano, horrível, horrível. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O Paulo também é uma referência, né? Ele escreveu a Bíblia, escreveu as cartas de Paulo. É um exemplo, exemplo. Eu vos louvo, capítulo 11. Que bacana, tá rendendo, hein? Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim e retedes os preceitos como vos entreguei. Qual preceitos? Os ensinamentos, esses bate-papos, essas horas de pregação. Eu creio que Paulo pregava durante horas. A gente custa de pregar meia hora, horas, acabava, esse ia para o outro. E num tempo que não tinha carro, avião, pix, era tudo na força bruta e no intelecto. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui Paulo está hierarquizando a postura das pessoas. Não sei se você notou isso, né? Tem Deus, presta atenção, está escrito aqui, tá? Deus, Jesus, o homem, a mulher. Ele hierarquizou aqui, tá? Ó. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do homem. Homem, Cristo, tá? Cristo está acima do homem. Homem, acima, cabeça da mulher. Mulher, o homem. Hierarquizou, tá? Presta atenção que ele hierarquizou aqui. E Deus, o cabeça de Cristo. Então, Cristo, Deus está no topo. Deus, Jesus, o homem, a mulher. Ele deu uma rebaixada na mulher aqui, tá? Nós estamos falando de uma época que era normal. Hoje não se fala mais assim, tá? Hoje esse termo já é completamente errado. Homem e mulher estão no mesmo nível, estão nivelados, pelo menos pela regra, né? A gente sabe que não, as mulheres ainda, nossa, são muito julgadas, são muito humilhadas, muito abusadas. Ainda tem todo esse machismo em cima das mulheres. Infelizmente, as mulheres são superiores a nós a tudo. Ontem eu vi a irmã Grace fazer coisas que eu fiquei impressionado. A irmã Grace mexe com parte elétrica, a irmã Grace capina, a irmã... Nossa, eu fiquei impressionado. E a filha deles, a Gemini, eu fiquei maravilhado. Eu vou falar o que eu vi, tá? Coisa simples. A gente estava lá, eu estava ajudando Isaac com os negócios que ele estava fazendo. E aí o Charles falou assim, filha, pega o Vedacalha para mim. Você sabe o que é um Vedacalha? Você sabe o que é um Vedacalha? A menina de 14 anos sabe. Fiquei impressionado. Falei, gente... Eu falei com esse, ela sabe o que é um Vedacalha? Ela sabe o que é um Vedacalha. Eu falei, gente do céu, uma menina de 14 anos. Eu fiquei impressionado. Tá? Então as mulheres... 2 likes para vocês. Só não tem como dar mais likes porque eu só tenho 2 mãos, tá? Se tivesse mais mãos, eu ia dar muitos likes para vocês. Aqui o Paulo hierarquizou, tá? Deus, Jesus, o homem, a mulher. Talvez a criança nem se fale. Culpa de Paulo? Não, é dessa época aí. Essa época era assim. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Cabeça coberta é um chapéu? Um boné? Será que é isso que está falando? Um véu, um pano, um tecido sobre a cabeça? Basicamente é isso que está falando aqui, tá? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça e como se a tivesse rapada. Está falando do véu, tá? De uma época em que as mulheres mal poderiam falar com o homem na rua. Principalmente se não fosse o marido ou um irmão ou pai. Se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também, e se para a mulher é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Gente, isso aqui é doutrinas humanas, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Jesus, tá? É Paulo que está falando, tá?
O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. O Paulo aqui comete um pequeno equívoco, né? Irmão Gerson, você está corrigindo o Paulo? Não, não estou corrigindo o Paulo, tá? Na época dele era assim: homem, mulher, criança, lá embaixo. Era a época dele, mas pensa o seguinte: será que o homem não vem da mulher? A gente nasce da onde então? Paulo, perdão, hein? Me desculpa, é uma reflexão que eu me faço. O homem proveio da mulher. Como é que é? Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Porque ele está se referindo lá no livro de Gênesis, quando Deus faz o homem primeiro, depois faz o homem dormir, tira uma costela e faz a mulher. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Biologicamente falando, o homem tem que nascer de uma mulher. Ou seja, todo mundo tem que nascer de uma mulher, né? Eu, você, a mulher, o idoso, todo mundo nasceu de uma mulher, tá? Mas o Paulo está se referindo lá no Gênesis, lá quando Deus fez o homem primeiro, amassou o barro, fez a orelhinha e tal. Aí depois ele capricha mais na mulher muito mais bonita que a gente. E olha que ele fez com a costela, hein? Poxa vida. Deus, o Senhor é incrível, hein, Deus? O que o Senhor não faz, hein? O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Viu? Lá em Gênesis, ele tá refletindo lá em Gênesis. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Lembra lá que os filhos de Deus ficaram de olho nas mulheres, elas eram bonitas, e eles vieram fazer coisas que as mulheres têm lá, tá? É meio assustador, né? Mas a gente já refletiu sobre isso. Dá uma olhada aí na nossa playlist aí sobre o livro de Gênesis aí, tá aí, você vai ver lá. É cabeludo, é bastante cabeludo. Todavia, nem o homem é independente da mulher. É isso mesmo? É. Nem o homem é independente da mulher, que ele vai afirmar isso. Nem a mulher é independente do homem no Senhor. Somos codependentes. Uma união bastante perfeita, né? Se casam com perfeição. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Viu? Aquilo que eu estava falando. Biologicamente. Ele traz as duas posições aqui, lá do livro de Gênesis e da biologia. Julgar entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? O que você acha? Você hoje? Eu sei que existem igrejas, eu sei que existem religiões, eu sei que existem congregações que as mulheres precisam se cobrir com o véu. Eu já vi, eu conheço pessoas que fazem parte dessas religiões, dessas igrejas, tá? Eu sei que tem. E você, o que você acha? Você acha que a mulher tem que se cobrir com o véu? O que você acha? Ou não vos ensina a mesma coisa, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Eu nem tenho cabelo mais. Tem um pouquinho aqui assim, né? Aqui no telhado, no cocoroco já está faltando. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem a igreja de Deus. Ele está dizendo que não temos tal costume de ser contencioso, né? De ficar se contendo nesses costumes, dessas coisas. Mas naquele tempo, ainda tem muito hoje, as mulheres se cobrem com o véu, não tem nada aqui para cobrir essa careca minha, mas aí é irrelevante. Nisto vos vou dizer, não vos louvo, pois nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Se reúne só para pior. As pessoas parece que vão se reunindo não para melhorar, mas só para piorar. Você já viu isso? A pessoa, em vez de sair feliz, que acabou de sair de uma igreja, do culto, de recebeu Jesus Cristo, não, ela sai mais triste, ela sai abatida, né? Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga.
não tendes casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada tens? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, não vos louvo. A gente é bem ogro, né? É bem ogro. Eu fiz um teste uma vez aqui com os meninos, já tem um tempo isso, deve ter quase 2 anos. Eu fiz um teste, foi muito interessante. Tinha um grupo de jovens e crianças juntos. Era um evento que a gente tinha um patrocínio, esse patrocínio durou 1 ano e pouco só. E aí, depois que acabava essa atividade, essas tarefas, né, essas oficinas, a gente se fornecia um lanche logo em seguida, que era tudo patrocinado mesmo. E era uma refeição mesmo. Tinha dia que tinha um cardápio, tinha dia que era arroz com feijão, tinha dia que era uma macarronada, era bacana. Aí um dia eu reparei que os meninos, principalmente os mais velhos e os mais fortinhos, quando eram fornecidos os alimentos, eles não pensavam 2 vezes, já ia pegando E nesse dia foi interessante porque tinham 2 meninas, uma mais mocinha, uma mais jovenzinha. E aí toda vez que eu posicionava o alimento e o copo de suco próximo delas, vinha um e pegava. E aí, elas foram as últimas. Aí eu chamei a atenção de todo mundo. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O que aconteceu, tio G? Então, aqui tem 2 meninas, né? E por que será que elas foram as últimas a pegar os alimentos? Sabe, assim, eles ficaram meio que assim, meio constrangidos e ao mesmo tempo não deram muita ideia. Né? Lei da sobrevivência, talvez? Lei do sobrevive que é o mais forte? Não sei. Eu só sei que a gente faz isso o tempo todo. 2 vão ser sempre contra um, o mais forte vai ser sempre contra o mais fraco, o mais rico sempre contra o mais forte, a maioria sempre contra a minoria. É assim, tá? Nação invade nação. Tem umas guerras aí até hoje, né? O cara acha que é forte, aí ele quer invadir o outro lugar que ele acha que é mais fraco. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Vem Santa Ceia aí, tá? Se prepara, tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia, segunda-feira, tá? Presta atenção na nossa Santa Ceia aí, tá acontecendo. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em minha memória. Santa Ceia. Santa Ceia. É claro para você que nós acabamos de ter uma Santa Ceia na segunda-feira? Bom, Gerson, eu não vi você ministrar nada. Eu não ministrei porque eu não sou ministro. Mas a gente pode ter uma Santa Ceia todos os dias. Um encontro íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Uma partilha íntima e pessoal com Jesus Cristo. E sim, uma Santa Ceia. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte de Jesus até que ele venha. Quando Jesus virá, irmão Gerson? Quando a gente fechar os nossos olhos aqui nessa dimensão e quando a gente abrir estiver em outra dimensão, Jesus veio para nós. Isso acontece o tempo todo, tá? Isso acontece o tempo todo. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Fazer um autoexame. Será que eu estou digno de comer esse cálice? Se a gente for pensar, não, nunca. Nunca estaremos, tá? Pois somos pecadores. Nunca estaremos prontos para receber o cálice, nunca estaremos prontos para o pão, para o corpo e o sangue de Cristo. Somos pecadores. Mas Jesus, Deus e a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor para conosco, nos proporciona aí essa possibilidade, né? Essa possibilidade de compartilhar com ele a sua mesa. Olha isso, tá? Olha isso. Examine-se o homem a si mesmo. Um autoexame. Será que eu posso? O que eu fiz hoje? Eu xinguei alguém? Eu fechei alguém no trânsito? Eu peguei o celular de alguém? Poxa, eu achei o celular
Eu podia ter devolvido, né? Por que eu tirei o chip? Por que será que eu tirei o chip? Por que eu vendi? Não era meu. Nossa, por que eu fiz gato? Eu fiz gato de energia na minha casa. Por que será? Por que eu fiz isso? Por que eu maltrato as crianças? Por que eu gritei com um idoso na rua? Por que será? Por que eu pego a pensão do meu papai idoso, né? E eu coloquei ele no asilo? Por que eu fiz isso? Por que será que eu bato na minha esposa? Por que será que eu faço isso? Mas eu vou receber Jesus Cristo. Né? Por que eu maltrato as minhas crianças? Por que eu maltrato os animais? Mas eu vou receber Jesus Cristo. Por quê? Né? Por que eu me aproveito dos meus empregados, dos meus funcionários? Por que será que eu faço isso? Isso é um autoexame. Né? Isso é um autoexame. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Jesus. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Não é o repouso do sono não, tá, gente? É outra forma de dormir. E até pode ser, a gente às vezes a gente não está tão desperto assim. Pode ser que a gente esteja mesmo cochilando o tempo todo aí, tá? Fracos e doentes. Tem muitos? Claro que tem. Mães passando as madrugadas aguardando seus filhos voltarem para casa. Esse filho é são ou é um doente? Mães, esposas, mulheres, irmãs, visitando seus parentes, seus filhos, seus esposos, seus entes queridos nas penitenciárias. Essa pessoa, ela é sã ou ela é doente? Quando ela sai de lá, ela vai ser sã ou ela vai ser doente? Tá? Ela é fraca ou ela é forte? Ah, irmã Jéssica, tem força, tem músculo. Não é isso que eu estou falando. Ela é forte aqui e aqui? Será? Mas quando nós julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Não podemos ser condenados com o mundo, porque se estamos caminhando com Jesus Cristo, a nossa missão, a nossa meta é melhorar a cada dia, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Para quê, irmão Gerson? Para sermos um ser humano melhor. Se eu não conseguir melhorar, eu estou perdendo meu tempo. Tá? Eu estou sendo uma árvore que não produz fruto. Tem até folhas, mas não produz frutos. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Isso aqui o Paulo escreveu, é usado como base aí da Santa Ceia, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 em diante. E aí ele vai dar todas essas instruções aí. Lá hoje é a cidade de Corinto. Ela é na Turquia, né? É interessante, cara, como que essas histórias antigas e antiguíssimas, essas cidades ainda estão aí. É impressionante. Né? A gente hoje olha para a história meio que com desdém, né? Nossa, isso aí foi no passado, mas é tão atual, parece que foi escrito ontem. Essas regras e essas doutrinas, esses estatutos, né? Parece que foram escritos ontem. E a gente consegue, através dessas histórias, dessas narrativas, melhorar o nosso repertório. E aí você vai na igreja, no dia da Santa Ceia, não consegue respeitar, levanta toda hora, vai no banheiro toda hora, bebe água toda hora, joga o copo descartável, bebe um golinho d'água, levanta toda hora, não consegue ficar 1h30 prestando atenção, não consegue, é impressionante. Eu não estou falando criança, estou falando marmanjo, estou falando de gente já grande, gente que já tem entendimento, já tem conhecimento, levanta toda hora, atrapalha, a pessoa está orando, está esbarrando, aí a pessoa está meditando ali, está prestando atenção, está cochichando, está olhando o celular. É impressionante, não consegue. É triste, é uma pena. Mas quem consegue, tá usufruindo aí dos dons espirituais aí. Então nós vamos encerrar por aqui. O vídeo já avançou bastante. A gente conseguiu fazer 2 capítulos incríveis aí da carta de Paulo aos Coríntios.
No próximo encontro, nós vamos continuar, anotem no seu super caderno, a partir do capítulo 12, tá? Hoje é o nosso 5º encontro sobre as cartas aos Coríntios, é isso mesmo. 1º, 2º, 3º, 4º, hoje é o 5º encontro das cartas de Paulo aos Coríntios. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento, um momento especial, que Deus abençoe os nossos maravilhosos inscritos, abençoe os nossos jovens aí, o Ismael, o João, o Rayan, a Jamile, a caçadora, que Deus abençoe esses jovens maravilhosos, Deus abençoe nossas famílias, nosso trabalho, nossos recursos, abençoe os locais onde nós fazemos a nossa obra social, onde é a tua igreja, o teu tabernáculo, nós possamos ser gratos a Deus por mais um dia de vida. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu. Gente, muito obrigado, inscritos, valeu. Fica assim, a gente se encontra mais tarde aí. Valeu, gente.